Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos dar início à nossa aula 4, foi muito pedido aí pelo pessoal. Nossa aula 4 do município de Piraí, aí no Rio de Janeiro, beleza? Lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like aqui, deixe também o seu comentário e se inscreva no canal para receber as atualizações toda vez que a gente postar uma aula nova. Ó, nosso Instagram aqui, ó. Segue a gente aqui no Instagram, tá? Lá você vai ver também depoimento de pessoas que compraram o nosso material e passaram em concurso, foram aprovadas, a gente coloca lá a nossa prova social. E você vai ver também outras coisas, né? Além de falar comigo também através do direct, beleza? Aqui embaixo na descrição você tem 50 questões da lei orgânica, tem 53 questões da parte de agente administrativo, da parte específica de agente administrativo. Além disso, ainda tem 50 questões de informática também, beleza? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre as sessões legislativas, né? Então a gente vai falar aqui sobre as sessões legislativas, beleza? Vou colocar meu microfone aqui um pouco mais próximo. Então aqui no artigo 33 você vai perceber que a sessão legislativa antes ela tinha aqui, ó, ela tinha essas datas aqui, ó, 15 de fevereiro, 30 de junho, 1º de agosto e 15 de dezembro. Era até mais fácil de gravar, né? Era só você pegar o ano letivo e perceber que estava acompanhando o ano letivo. Começa as aulas 15 de fevereiro, termina em junho, tem as férias de julho, começa em 1º de agosto, termina em dezembro. Então era de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, mas essa data mudou, né? Então aqui, ó, a sessão legislativa anual, ela vai se desenvolver entre 2 de fevereiro, né? 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí aqui vão ter 13 dias de recesso parlamentar. Aqui, ó, 13 dias. Eita, aqui meu 3 saiu uma maravilha. 13 dias de recesso parlamentar, que vai do dia 18 até o dia 31 de julho. Depois desse período, isso aqui você só precisa gravar as datas, tá? Eu só estou falando aqui que existe um recesso. Vai de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então é 2 de fevereiro a 17 de julho. Tem que gravar isso aqui, tá, galera? Isso aqui provavelmente vai cair na sua prova, porque é uma atualização de 2006. Então, é uma atualização mais recente, né? Então, ó, 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto não mudou e 22 de dezembro. Então, vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, né? Com esses dois aqui também, tá? Então, 2 de fevereiro a 17 de julho, aí para 18 de julho até 31 são 13 dias. E aí vai 1º de agosto né, 1º de agosto a 22 de dezembro. Beleza? Aqui mais embaixo, você vai perceber, eu vou dar uma pulada aqui. Aqui eu vou para o artigo 37, ó. O período legislativo ordinário, geralmente o legislativo ordinário é que segue uma ordem. Aqui é comum, café com leite, né? Feijão com arroz. O período legislativo ordinário não será interrompido sem a deliberação sobre o projeto da lei orçamentária. Geralmente a lei orçamentária, assim, a grosso modo, é uma lei de planejamento orçamentário. Tem uma lei de planejamento orçamentário para o ano que vem, tem o plano plurianual, né, que é um plano para vários anos. Enfim, é uma lei muito importante, né, no município. Então, o período legislativo ordinário, que é aquele que ocorre cotidianamente, não será interrompido sem primeiro fazer essa deliberação, né, dessa lei. E aí você vai descendo aqui, a Câmara Municipal ela terá comissões permanentes, né, eleitas por maioria simples. Maioria simples é assim. Eu vou explicar quando a gente chegar em lei ordinária e lei complementar, que vai ficar mais fácil. Em votação nominal e especiais. Essas comissões especiais, geralmente a comissão CPI, por exemplo, é uma comissão especial, né, constituída na forma e as atribuições definidas no regimento interno, que é praticamente as regras internas da Câmara Municipal, ou no ato formal de sua criação. Então, comissões permanentes especiais, beleza? Aqui mais embaixo, eu estou falando os artigos que mais são cobrados em prova, tá? Aqui você vai ver no artigo 40 as comissões especiais de inquérito, que a gente chama de CPI. É como se fosse eles fazem ali um tribunal, né? Eles fazem uma investigação própria, né, das autoridades judiciais. Aqui ele fala aqui, ó,
inquérito, né? É uma comissão especial de inquérito que terão poderes de investigação. Aqui, ó, como se fosse um tribunal interno deles, né? Poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno. Mas o que você tem que gravar é isso aqui, ó. As CPIs, sempre o quórum mínimo, né? O quórum mínimo é de 1/3 dos membros, tá? Você vai lembrar isso daqui, beleza? As comissões especiais precisam aí de 1/3 no mínimo. Pode mais? No mínimo 1/3, mas pode mais? Pode, tá? Mas o mínimo é 1/3 dos seus membros sob a aprovação do plenário, tá? Aqui é a aprovação do plenário, tá, galera? Lembrar isso daqui. Para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, objetivando a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Beleza? Então pode ser encaminhado aí para o Ministério Público, caso não seja resolvido lá. Beleza? Aí aqui mais embaixo você vai ver que o artigo 42 ele vai dizer que os vereadores eles são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por opiniões, palavras e votos. Ou seja, eles têm liberdade de expressão, tanto com as opiniões, quanto com as palavras, quanto com os votos. Ele não pode ser, tipo, né, ninguém pode indiciar ele criminalmente por uma opinião ou por uma palavra, né? Eles são invioláveis, né? Eles são invioláveis, tá? Os vereadores. Então eles têm essa liberdade de opiniões, de palavras e votos sem medos ali de represálias, né? Claro que ele não está acima da lei, ele pode falar tudo, né? Existe aí um limite, claro, para manter ali um certo respeito, mas eles são invioláveis em suas opiniões. Isso aqui que você tem que levar para a prova, tá? Então, galera, vamos falar aqui do processo legislativo municipal, né? O processo legislativo é como funciona, né? Como vai funcionar ali o processo de leis do município, beleza? Ele vai falar aqui, ó, da emenda à lei orgânica municipal. Ele vai falar aqui, ó, da emenda à lei orgânica municipal. Emenda à lei orgânica municipal, galera, nada mais é do que a atualização da lei orgânica, né? Você vai perceber aqui nesses números, essas letras azuis aqui, e aqui tem, ó, inclusão pelo artigo 8, emenda à lei orgânica de 11 de outubro de 2002. Você vai ver aqui, ó, alteração, emenda, tudo é alteração. Tá vendo que tá arriscado aqui? Aí houve uma alteração na lei orgânica. Aí, para fazer isso, a gente precisa entender isso aqui embaixo. Depois a gente vai voltar para lá, tá? A lei orgânica municipal, ela pode ser emendada mediante proposta. Isso aqui é a proposta, tá? Eles vão enviar uma proposta. A proposta primeiro. Então, a lei orgânica municipal, ela pode ser emendada, pode acontecer uma atualização na lei orgânica mediante a proposta de quem? De 1/3 no mínimo. Pode mais? Pode, no mínimo 1/3. 1/3 equivale ali a um pouco menos da metade, né? Pode ser mais da metade? Pode. Pode ser 3/3? Pode. O mínimo é 1/3 para mandar a proposta para mudança na lei orgânica. Então, no mínimo, dos membros da Câmara, geralmente os vereadores, né? O prefeito municipal também, ele pode, né, emendar, ele pode mandar uma proposta para emendar a lei orgânica. E a iniciativa popular estava incluída, geralmente está incluído nas leis orgânicas, eles vetaram, eles revogaram aqui, ó, revogado, tá vendo? O inciso 3. Poderia muito bem a população, 5% dos eleitores inscritos no município também, enviar uma proposta de emenda à lei orgânica, só que eles vetaram, tá revogado aqui, ó. Emenda à lei orgânica, tal, de 2010. Beleza? Isso aqui já é uma emenda, tá? Aí aqui embaixo no parágrafo 1 é aqui que você tem que prestar atenção. A proposta da emenda à lei orgânica, a proposta de atualização da lei orgânica, será discutida, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, com intervalo no mínimo de 10 dias. Então eles foram lá, discutiram e votaram na atualização dessa emenda à lei orgânica. Votaram. Aí, beleza. Tem um intervalo de 10 dias, no mínimo. Então, pode ser um intervalo maior, só que o mínimo são 10 dias. Beleza, teve esse intervalo, aconteceu uma outra discussão e uma outra votação. Aí eles vão fechar. Nesse segundo, eles fecham.
Considerando aprovada, né? Considerando aprovada essa proposta, se ela for aprovada em ambos, né? Ela vai ter que ser aprovada em ambos, tá? Em ambos os turnos, tá? Por 2/3 dos membros, dos votos dos membros da Câmara. 2/3 aqui é mais da metade. Metade seria 1,5, né? Não existe 1,5, então 2/3 seria mais da metade, tá? Então aqui você tem que lembrar isso daqui. A votação e a discussão são 2/3. A proposta é 1/3 só, tá? Que a banca pode te pegar nisso aqui. Pode enviar a proposta quem? 1/3 dos membros da Câmara, no mínimo. Quando for votada e discutida, aí tem que ter aprovação de 2/3. Tá? Aqui já está, ela já está sendo aprovada e discutida. Aí entra o parágrafo 2. A emenda à lei orgânica será promulgada. Promulgada é fazer valer. Aí sim, vai bater o martelo. Quem que vai bater o martelo? A Câmara Municipal. Tá? A Câmara Municipal bate o martelo para aprovar a emenda à lei orgânica. Ela que bate o martelo, com o respectivo número de ordem. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. Está falando aqui de tiver acontecendo algum problema, tá? Beleza. Então aqui você, para a emenda à lei orgânica, precisa disso aqui. Beleza? Aí voltando aqui. Então esse aqui é um processo legislativo, é um processo que acontece na Câmara Municipal. Ele vai falar da lei complementar e da lei ordinária. A lei complementar é uma lei que ela é única. Existe uma lei própria, lei complementar própria. A lei ordinária é uma lei que pode ser criada com, né, são leis mais cotidianas. Por isso que é ordinário, porque segue uma ordem. Complementar vem de completas, vem de complexas. Então é uma lei que precisa, por exemplo, de um quórum mínimo. Todas as duas precisam de um quórum mínimo, né? Mas ela precisa de maioria absoluta e a lei ordinária precisa de uma maioria relativa, né? Ou uma maioria simples. Então aqui, para você entender, aqui você vai perceber que uma lei complementar para ser criada, ela precisa de um objeto, assim, bem importante. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui embaixo. Aqui, ó, são objetos de lei complementares das seguintes matérias. Aqui, ó. Para ser aprovado um código tributário municipal, tem que ser uma lei complementar. Não pode ser uma lei ordinária. Uma lei complementar não é que ela tem hierarquia melhor, né? Não é que ela tem hierarquia. É que a lei complementar, ela precisa de uma maioria para ser aprovado. Já pensou? Um código tributário municipal. Então precisa ter uma maioria absoluta para poder ser aprovado. Uma lei ordinária não. Uma lei ordinária pode ser uma maioria simples. Ah, Thiago, o que é maioria absoluta? O que é maioria simples? Pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Então vamos lá. A maioria absoluta, vamos supor não. Vamos colocar aqui que a Câmara dos Vereadores tenha 10 vereadores. Um exemplo. A maioria absoluta é a metade mais 1. Qual é a metade de 10? 5. Mais 1, 6. Tá? Então aqui é 6, ó. 6. Essa é a maioria absoluta. 6 votos contra 4. Né? Mudei aqui. 6 votos contra 4. Dá o quê? Dá 6 votos favoráveis e 4 contras. Para uma lei complementar. Se for aprovada, beleza. Os 6 que votaram é uma maioria absoluta. Porque a maioria absoluta não pode ser 5. Sempre é a metade mais 1. Porque se fosse 5, não seria uma maioria absoluta. Seria igual. Aí eles colocam mais 1, tá? Então é 50% mais 1. Aí beleza. Aí a lei ordinária chega lá e fala assim: ó, eu como sou uma lei mais tranquila, uma lei que segue uma ordem, uma lei feijão com arroz, uma lei que sempre está sendo feita em casos assim, que não sejam... a importância que todo mundo esteja envolvido, pode ser uma lei que seja votada por maioria simples, então eu vou ficar de boa aqui. Então o que acontece? Vamos supor que lá nesse dia, aqui é maioria total, maioria absoluta de todos os membros, tá? 10. Se tiver 6 lá, já é a maioria absoluta.
Maioria absoluta é a metade mais 1. Quanto é a metade de 10? 5. Mais 1, 6. Qual é a maioria absoluta? 6. Então tem que ter 6 lá, tá? Mas tem que votar os outros 4 também. Todo mundo tem que votar. Agora, aqui na ordinária, não. Vamos supor que lá no plenário tenha 6 pessoas. Na Câmara dos Vereadores. Tem 6 lá nesse dia. Nesse dia tem 6. 6 é a maioria absoluta? É. Beleza. É a maioria absoluta. Tem 6. Qual é a metade de 6? Aí vai ser calculado com as pessoas que estão presentes, não todo mundo. Qual é a metade de 6? 3. Né? Mas se eu for colocar 3 votos sim e 3 votos não, vai ficar empatado. Eu tenho que sempre colocar que tem que... A maioria, nesse caso simples, seria 4. Porque a metade de 6 é 3, mais 1, 4. Então, eu vou colocar... O voto tem que ser favorável de 4 vereadores, tem 6. Mais 2, votando não. Aí eu tenho 2. Opa, tirei aqui. Aí eu tenho 4 votos a favor e 2 votos contra. Então isso aí é a maioria simples. Tá todo mundo lá, pegou ali 6. Eu vou lá, tem quanto? 6 aqui? Tem 6. Beleza. Vamos votar. Votou. Deu 4 sims para aprovação da lei. Deu 4 sims. Opa, se deu 4 sims, automaticamente os 2 vão ser não. Ou vai ser todo mundo, 6 sims, acabou. Se for 2 nãos, beleza. Então aí é as pessoas que estão lá. Agora, na lei complementar, não. Olha o que a lei complementar abrange aqui, ó. Quais são as leis complementares? Olha o que é que ela vai abranger aqui. Ela vai... Código Tributário Municipal. Se tiver alguma lei para mudar o Código Tributário Municipal, tem que ser uma lei complementar, que é uma lei específica. E a lei ordinária é uma lei que sobra. O que sobrar é lei ordinária. Claro que tem muita lei ordinária, né? Mas o que sobrar é lei ordinária. Né? E lei delegada também. Então, olha assim, ó, Código Tributário. Vai acontecer uma mudança no Código de Obras de Edificação, precisa de uma lei complementar. Não é uma lei ordinária. Que aí não precisa, não é uma coisa que vai resolver com maioria simples, tem que ser o voto de todo mundo, né? Vai mudar alguma coisa no Código de Postura? Lei complementar. Então, todas essas leis aqui são leis municipais, né? Código de Zoneamento, Código de Parcelamento do Solo, isso é tudo lei municipais, que precisa ser aprovada por uma lei complementar, tá? Então, as leis complementares não é que é hierarquicamente, né? Não existe hierarquia entre as leis. Mas para ela ser aprovada, a diferença gritante é essa. Né? Uma lei complementar, ela existe na Constituição Federal como lei complementar, e se tiver assim, na forma da lei, Constituição, na forma da lei, pode ser uma lei ordinária ou também pode ser uma lei complementar, mas geralmente é uma lei ordinária. A lei ordinária é que segue uma ordem assim, ordinária é que segue assim, todo dia tem, por exemplo, né? Aí não precisa de tanta coisa né? Não precisa de tanta gente, não tem não é a importância que eu quero dizer, senão vai ficar parecendo que tem hierarquia. Mas a Constituição, ela estabelece que para leis que necessitem de uma né? Eles querem pegar o voto de todo mundo. É maioria absoluta. Então eles querem pegar o voto, não é uma lei que vai precisar ali de um... Né? Se tiver mais gente para aprovar uma lei, mais cabeças pensando, vai criar uma lei mais elaborada, né? Então é nesse sentido. Então, beleza, aí o processo legislativo envolve essas leis. Processo legislativo que é feito pela Câmara Municipal. E aí envolve a lei complementar e a lei ordinária. E a lei delegada, está até falando aqui sobre a lei delegada também. Ele vai falar aqui, ó, as leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, que vai solicitar a delegação da Câmara Municipal, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Que ela vai delegar, né, ela vai delegar. Então, as leis delegadas é uma forma especial de legislação, onde o Poder Legislativo ele concede ao prefeito o poder de legislar sobre determinadas matérias. Então, esse mecanismo é utilizado para agilizar a elaboração de normas que são muito técnicas ou que exigem uma resposta rápida
que o processo legislativo normal poderia não proporcionar. Então, o escopo e os limites dessa delegação são definidos pela própria Câmara, que retém o poder de revogar a delegação, se necessário, tá? Então, é mais ou menos isso aí, ok? Aqui as leis, os decretos, as medidas provisórias, né? As medidas provisórias ele fala aqui também, tem um texto que ele fala aqui, ó. O prefeito municipal, no caso de calamidade pública, poderá adotar medida provisória com força de lei. Observe que é com força de lei, não é com força de lei complementar. Com força de lei pode ser uma lei ordinária, isso aqui, né? Para abertura de crédito extraordinário, devendo submetê-la. Esse crédito extraordinário aqui é empréstimo, de repente ele precisa pegar um dinheiro a mais, né? De imediato, a Câmara Municipal, que estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Beleza? Então, isso é uma medida provisória, em casos de calamidade pública. Decreto legislativo. O que é decreto legislativo, né? Os decretos são utilizados ali pelo poder legislativo para tratar de assuntos específicos de sua competência que não necessitam da sanção do prefeito. Então, isso inclui aprovação de contas públicas, até o prefeito pode, né? No caso da pandemia, por exemplo, o prefeito ele elaborou um decreto para fechamento das lojas, para uso de máscara. Então, decreto não é lei, tá? Decreto não é lei. É até aqui, ó, lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Aqui para baixo já não é mais lei. E as resoluções é mais interno. É mais coisas internas, tá? As resoluções. As resoluções são atos normativos que regulam matéria político-administrativa da Câmara Municipal e são utilizados para organizar procedimentos internos, né? Como a definição de regras do processo legislativo, a administração interna da Câmara, né? Então, elas são fundamentais para a organização e o funcionamento eficiente do próprio corpo legislativo. Então, só o que é lei aqui é lei complementar, lei ordinária e lei delegadas, tá? Aqui, medida provisória, decreto legislativo, é tudo para tratar de assuntos específicos, né? Beleza. Show de bola. Então, aqui a gente percebeu, né, que o processo legislativo envolve emenda, lei orgânica, lei ordinária, lei complementar. Beleza. Aqui a gente falou o que... Ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui cai muito, muito mesmo. Esse lance da proposta aqui da lei orgânica. A lei orgânica, ela pode ser modificada, ela pode ser atualizada, e aí, para enviar a proposta, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. Agora, para discutir e votar, 2/3, tá? Para discutir e fazer a votação, 2/3. E para promulgar é fazer valer a lei vai, né, vai ser aprovada, é a Câmara Municipal, tá? E aí ela vai ser exibida lá no Diário Oficial, enfim. Beleza? Aqui, ó, a iniciativa de leis complementares. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador. Então, um vereador ele pode elaborar aqui, ó, a iniciativa de uma lei. Ele pode iniciar uma lei, tanto complementar quanto ordinária. Quem tem capacidade para fazer isso? Um vereador, a comissão da Câmara e, claro, o prefeito. O prefeito tem, né, ele pode enviar uma proposta para mudar uma lei orgânica, né? Imagine uma lei complementar e uma lei ordinária. Então, o prefeito também está incluído aqui. A iniciativa da lei complementar pode ser feita pelo vereador, pela comissão da Câmara ou pelo prefeito. E aos cidadãos. Ele colocou aqui aos cidadãos, mas, tipo, né? Ficou, né? Assim, um cidadão, ele pode criar uma lei, né, de acordo com 5% do eleitorado, enfim. Por exemplo, a lei da ficha limpa não foi criada por vereador, não foi criada por nenhum prefeito, nenhum governador, nada. A lei ficha limpa foi criada por iniciativa popular. E são os cidadãos, né? Então, a sua forma de exercer também a democracia e exercer também o seu poder como povo. Beleza. Aí ele vai falar aqui, ó, na forma, nos casos previstos na lei orgânica. Ok? Descendo mais um pouco, a gente já falou disso aqui. Descendo mais um pouco aqui, a gente vai falar do Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido por quem? Pelo prefeito. Ótimo.
com funções políticas, claro, ele tem que ter uma função política, ele tem que ter uma função executiva, muito óbvio, e uma função administrativa. Tá? Uma função administrativa. Então, o prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente para cada legislatura. Uma legislatura tem duração de 4 anos, tá? Por eleição direta, ou seja, não tem nenhum intermediador. A eleição é direta, você elege a pessoa diretamente. Em sufrágio universal é o seu direito de votar. E secreto, você vota de forma secreta. Beleza? Eles vão tomar posse aqui 1º de janeiro, né? Um ano subsequente da eleição, ele ganha a eleição. No ano subsequente, 1º de janeiro, eles tomam posse. Em sessão solene, né, da Câmara Municipal, ocasião que prestarão um compromisso lá, que ele vai falar que prometo cumprir a Constituição Federal, bobobobobobobo. Beleza, aí ele vai falar aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Artigo 68 e artigo 69, isso aqui é importante. Ó. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Quando você vê a palavra crime, você vai perceber que é em lei federal. Ok, ótimo. Então o prefeito vai ser julgado por quem? Se ele cometer um crime. A palavra crime aqui, ó. Ele vai ser julgado por quem? Se ele cometer um crime, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. É o TJ. Tá? Aqui, ó, Tribunal de Justiça do Estado. São infrações políticos administrativas dos prefeitos, as previstas também em lei federal. Mas qual é a diferença? O prefeito ele vai ser julgado, a diferença é essa aqui, ó, pela prática de infração político-administrativa, pela Câmara Municipal. Então presta atenção nisso aqui. Tá? Presta atenção nisso aqui. Se ele for julgado por crime, Tribunal de Justiça, algum crime. Se ele for julgado por prática de infração político-administrativa, aí é a Câmara. Por exemplo, ele, sei lá, cometeu, não sei, vamos colocar, ele roubou dinheiro. Então ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Se ele, sei lá, faltou mais de 15 dias no município, aí ele vai ser julgado pela Câmara. Beleza? Então fica atento a isso aí. Hoje a gente vai ficar por aqui. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Lembrando que o nosso material está aqui embaixo também. Inclusive, o nosso material, toda venda que a gente fizer, uma parte está indo lá para ajudar a associação. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. UFA. É a Central de Favelas de... Agora eu não estou conseguindo enxergar. É uma instituição que está ajudando o pessoal lá em Rio Grande do Sul. Tá? Então, se você comprar um material pela Hotmart, uma parte desse material, uma parte da venda está indo para ajudar essa instituição. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau.